doença renal crônica. Nessa parte, nós vamos tratar da avaliação, né? Nesse caso, nós já estabelecemos o diagnóstico da doença renal crônica e agora nós vamos fazer a avaliação deste paciente. Então, a gente tem alguns objetivos dentro dessa avaliação, que é, em primeiro lugar, tentar dar o diagnóstico da doença renal crônica. Então, aqui estabelecer qual é, que doença levou à doença renal crônica. Lembrando que as doenças têm evoluções diferentes, com doenças sendo mais agressivas, tendo um curso de perda de função renal mais rápido e outras mais lentas e insidiosas. Então é importante a gente conhecer a natureza da doença para a gente traçar estratégias e principalmente saber, né, o prognóstico dela. Além disso, nós temos também o estadiamento, então avaliar, né, o grau de extensão da lesão renal, da doença renal. Vamos identificar comorbidades que podem ser geradas ou acontecerem no contexto, né, da doença renal crônica, ou também que podem agravar e acelerar a progressão da doença. E, por fim, identificar as complicações da doença renal crônica. Isso aqui vai ser mais importante a partir do estágio 3, onde você começa a ter uma maior incidência de complicações, e é uma parte importante, porque vai impactar na mortalidade desses pacientes. Então, a avaliação sempre começa com história clínica, então sexo, idade, a gente sabe que as causas de doença renal crônica na criança são diferentes do idoso. Então, a gente tem que fazer um raciocínio clínico epidemiológico. Então, avaliar dentro do contexto de sexo, idade, comorbidades, né? Sinais e sintomas clínicos que podem aparecer, né? Então, especialmente ficar atentos a sinais e sintomas que podem direcionar para uma síndrome urêmica, avaliar a história de nefropatia na família, né? A gente sabe que pessoas que têm parentes com nefropatia de primeiro grau, elas têm maior chance de desenvolver nefropatia. E, como eu falei, algumas comorbidades, hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, tabagismo. Então, a doença cardiovascular é tão importante porque ela é como se fosse uma configuração da doença renal crônica. Então, é difícil você imaginar um paciente que tenha doença renal crônica que não vá desenvolver doença cardiovascular. E no exame físico, né, avaliar, principalmente uma avaliação cardiovascular, sabe que a propedêutica, a semiologia renal, ela é muito pobre, mas a gente precisa ficar atento aos sinais do exame físico para poder identificar, principalmente sinais e sintomas de uremia, sinais e sintomas de complicações da doença renal crônica. Isso é importante a gente, dentro do diagnóstico, a gente vê a população de risco, né? Então, sempre identificar fatores, porque muitas vezes, na história de uma outra condição clínica, que eu vou identificar a doença renal crônica. Então, o paciente chega com apendicite, o paciente chega com trauma. Se eu não souber identificar os fatores de risco, eu não vou fazer diagnóstico. Então, sempre ficar atento a pacientes diabéticos, hipertensos, com doença, parentes com doença renal crônica, pacientes acima de 50 anos, obesos, tabagistas, pacientes que tenham doenças crônicas, como cardiopatia, doença vascular periférica, pacientes que possam ter também doença hepática, tá? Então, ficar bem atento a esses pacientes. A outra questão é saber como que eu vou fazer a avaliação, então, né? Como é que eu vou fazer, saber como é que eu vou diagnosticar. Então a gente já conversou sobre os marcadores de função renal. Então a creatinina, ela tem uma baixa sensibilidade, né, para detectar doença renal crônica. É claro que ela é específica, quando ela está muito alta, ela fecha o diagnóstico, mas ela muito baixa, ela acaba não detectando casos leves a moderados de doença renal crônica. Então, por isso, nós não usamos isoladamente. Lembrar que ela também tem uma porção que é secretada pelo túbulo, isso pode superestimar a função renal, e alguns remédios podem, inclusive, aumentar essa secreção tubular, fazendo com que você erroneamente acredite que aquela função renal seja maior do que ela realmente está. E a gente tem que ver também a limitação em alguns pacientes que têm redução de massa muscular, né? Principalmente idosos e hepatopatas, pacientes desnutridos, porque eles começam a reduzir a sua massa muscular e, obviamente, a creatinina
ela vai sofrer interferência, porque você vai ter uma diminuição na sua geração. Uma outra possibilidade seria ver o clareamento de creatinina no indivíduo, que é o clearance, né? Então, você dosar quanto de creatinina em 24 horas ele eliminou e comparar com o que está de concentração no sangue. É um método confiável, só que ele acaba sendo pouco prático, porque você tem que ter uma coleta muito correta. Então, em alguns pacientes que têm incontinência ou que têm algum problema cognitivo, por exemplo, pacientes demenciados, você não consegue fazer isso de forma espontânea. Muitas vezes você tem que fazer uma sondagem vesical. Então, isso torna pouco prático de ser realizado, por exemplo, no ambulatório nessas populações. Lembrando que as mesmas alterações que acontecem com a creatinina podem acontecer aqui. Então, medicações, secreção tubular, tá? E principalmente devido a essa secreção tubular, em pacientes que têm filtração menor do que 60, você acaba superestimando a função renal. Hoje em dia, o mais recomendado é fazer a estimativa da função renal, né, da taxa de filtração glomerular, pela creatinina sérica, né? Então, isso é o que a gente mais recomenda, né? E, digamos assim, a forma mais prática, né? E como é que eu vou fazer isso? Através da dosagem sérica de creatinina por métodos padronizados. As fórmulas que nós mais utilizamos são o MDRD e o Cockcroft-Gault, né? São fórmulas que estão bem validadas. O CKD-EPI, são fórmulas bem validadas. O CKD-EPI, inclusive, é a fórmula mais recente e ela é a mais acurada, que mais se aproximou com a taxa de filtração glomerular. Ela tem mantido uma acurácia superior ao MDRD. Então, o que a gente faz de recomendação para avaliar a extensão? Sempre dosar a creatinina e aplicar essa fórmula, como a gente já viu na aula passada. E a avaliação estrutural? Então, a avaliação estrutural é importante, porque ela pode me dar dicas do diagnóstico da doença, avaliar o grau de extensão, muitas vezes definir se é uma doença aguda ou crônica. Então, a lesão estrutural ela acaba me ajudando muito. E o primeiro exame para a gente avaliar a lesão estrutural é o exame de urina. Então, a gente vai avaliar os sedimentos, presença de hematuras, cilindros, mas principalmente o que vai importar para a gente é a proteinúria. A proteinúria dentro da doença renal crônica, ela é um marcador muito importante de progressão da doença, ou seja, quanto maior a proteinúria, mais rápido essa doença vai progredir, mais grave é essa doença, e quanto também a presença de proteinúria vai definir mais comorbidade cardiovascular. Então, a microalbuminúria hoje já é reconhecidamente um fator de risco cardiovascular. Então, é um indicador sensível da lesão glomerular, é um marcador muito precoce e também marca doença cardiovascular. E como quantificar essa proteinúria? Eu posso fazer a coleta de 24 horas ou fazer uma relação proteína-creatinina urinária. Como é que eu faço essa relação, gente? Eu vou pegar uma amostra de urina isolada, de preferência a primeira urina da manhã, e vou medir a concentração de proteína na urina e de creatinina na urina. Quando eu divido uma pela outra, eu vou ter uma relação que se aproxima da proteinúria de 24 horas. Então é um método muito prático. Eu não preciso coletar o exame em 24 horas. Em alguns casos, como quando eu quero avaliar a microalbuminúria, eu posso também utilizar a albumina urinária no lugar da proteína urinária. Aí você fala, mas não é a mesma coisa? Não. A albumina é uma proteína, mas nem toda proteína é albumina. Tá certo? Então, presta atenção. Quando eu quero investigar casos mais sensíveis, ou seja, pacientes que têm, por exemplo, AS negativo, mas têm fatores de risco para doença renal, eu vou pedir a microalbuminúria. A gente vai discutir isso na nossa aula, na nossa conferência. Então, a proteinúria eu vou dividir em faixas. Ela pode ser a albuminúria menor do que 30, eu considero ele sem albuminúria, entre 30 e 300 microalbuminúria e maior do que 300 macroalbuminúria. Tá? Quando eu tenho acima de 3 gramas, alguns autores botam 3,5, outros botam 2.000 miligramas por grama de creatinina, eu chamo isso de faixa nefrótica. Quando formos estudar glomerulopatias, a gente vai discutir melhor isso aí.
Esse gráfico eu gosto muito, eu acho que é um gráfico que todos têm que ter em mente. O que ele quer mostrar para a gente? Ele quer mostrar a progressão da doença renal crônica. Então, olha, preste atenção. Quanto a cor vai progredindo do verde até o vermelho, vai aumentando o risco de doença renal, de progressão da doença renal crônica. Tá? Então, você vê que quando eu estou em indivíduo com a função renal normal, mas ele não tem albuminúria, eu tenho uma progressão até relativamente baixa, né? Um baixo risco de progressão. Tá? Mas observe que mesmo com a função renal normal, acima de 90 ml por minuto, se ele tiver uma albuminúria maior do que 300, ele já apresenta um alto risco de progressão da doença renal crônica. Então veja que muitas vezes você está avaliando aquele paciente no ambulatório de diabetes, de hipertensão, e se você não presta atenção nisso, se você não pede o exame, você acaba deixando passar o diagnóstico da doença renal crônica e pior, de um paciente que tem um alto risco de progressão. Então isso pode ter um impacto tremendo em 5, 10, 15 anos de evolução da doença. Tá certo? Por outro lado, né, então você vê o impacto que a albuminúria tem. E é claro, quanto pior a função renal, maior é o risco de progressão. Então a gente sempre vai observar o risco de progressão, que vai ser inversamente proporcional à filtração glomerular, ou seja, quanto menor a filtração glomerular, maior o risco de progressão, e vai ser diretamente proporcional à albuminúria. Quanto maior a albuminúria, maior o risco de progressão. Tá? Então, isso é muito importante a gente ter em mente, porque são os dois fatores que a gente tem que avaliar quando a gente quer avaliar a extensão da doença renal crônica. Então, eu acabei de falar. Do ponto de vista radiológico, que a gente acaba lançando uma ultrassom, né, que a gente acaba tendo uma foto do rim. Né, então você vai ver se tem alguma normalidade estrutural ou alguma alteração urológica. Ele é um exame rápido de fazer, barato, você tem ampla disponibilidade. E você pode até identificar causas potencialmente reversíveis, como obstrução vascular e obstrução urinária. São causas que você pode intervir e eventualmente até melhorar a função renal do paciente. Ele é muito utilizado para definir cronicidade. Então, quando você observa alguns sinais, como a gente falou na aula passada, né, de alteração da ecogenicidade cortical, diminuição do tamanho renal, diminuição da espessura do córtex, isso pode indicar um processo mais crônico, né? Pode definir a doença renal crônica através dessas alterações ultrassonográficas. Lembrando que existem algumas doenças que podem deixar a foto do rim bonita, ou seja, o rim não apresenta nenhuma alteração ao ultrassom, tá? Ao ultrassom, mas ele já tem alteração de função ou alteração estrutural detectada, por exemplo, pelo exame de urina. E o principal exemplo disso é o diabetes. A gente tem pacientes que entram em diálise por nefropatia diabética e o rim ele tem tamanho, forma, contorno totalmente normal. Então, lembrar disso. Também ter o rim normal no ultrassom, em algumas situações, não exclui a possibilidade de uma doença renal crônica. Então, isso tem que ter muito em nossa mente. Agora, quando eu tenho, obviamente, um paciente que tem 2 de creatinina e tem alterações de aumento de ecogenicidade cortical, rim de tamanho diminuído, eu já sei que aquele é um paciente que tem uma evolução mais arrastada, mais crônica da doença renal. Então aqui a gente já mostrou essa imagem, então tem um rim aqui, um aspecto morfológico normal do rim, que tem essas duas camadas, a córtex bem escura e a medular mais clara, ele tem a superfície lisa, ele é bem, você tem uma forma bem definida, e por desse outro lado eu tenho um rim onde eu já não tenho aqui mais, eu não sei mais o que é córtex, o que é medular, eu tenho um realce das pirâmides renais, tá certo? Como se fossem uns buracos de queijo suíço. E nesse caso aqui você vai ver, mas esse rim é maior do que esse. Lembre-se que é uma questão de escala, tem que ver sempre o tamanho. Se eu aproximei mais esse rim, ele pode ficar maior na imagem. Mas o que vai definir o tamanho é a mensuração. Então não vai ser uma fotinha que vai dizer esse rim. Esse rim pode ter, por exemplo, 7 centímetros e esse rim pode ter 10 centímetros. Tá certo? O que vai definir isso é a medida que a gente faz quando realiza a ultrassonografia.
E outra coisa também que ajuda na avaliação, principalmente do diabético, é você avaliar lesão microvascular em outros locais. Então, a retinopatia diabética, a retinopatia hipertensiva, é um reflexo da doença sistêmica na microvasculatura. Então, se atingiu a retina, provavelmente atingiu o rim. Se o paciente diabético tem neuropatia, há uma concordância muito grande que ele também deverá ter nefropatia. Outra coisa importante também é o PTH elevado, que a gente costuma ver nos casos de doença renal crônica. Na injúria renal aguda, a gente não vê, não tem tempo de fazer osteodistrofia renal. A biópsia renal apenas nos casos realmente que a gente julgar necessário. Na maioria dos casos você consegue definir clinicamente o diagnóstico. Né? Então, principalmente a gente vai registrar isso para glomerulopatia. Muitas vezes não é tanto assim vai mudar o tratamento, mas, por exemplo, pode definir transplante. Então, dependendo do diagnóstico, eu posso, por exemplo, nem indicar transplante para o paciente, porque a taxa de recidiva é muito alta. É difícil, mas existem alguns diagnósticos assim. E também, dependendo do diagnóstico, eu não vou indicar um transplante com parente, porque a taxa de recidiva também é muito grande. Então, isso é muito importante a gente dar o diagnóstico. Porém, quando eu tenho um rim muito avançado, muito diminuído de tamanho, um rim que já está na sua fase terminal, muitas vezes a lesão que gerou a doença renal já fibrosou. Então eu não consigo dar o diagnóstico. E por outro lado, eu aumento a chance de desenvolver uma morbidade no procedimento, um sangramento, um hematoma, um hematúria. Então, ele é mais difícil de ser biopsiado e vou ter uma menor acurácia diagnóstica. Dentro da avaliação, devo sempre perguntar sobre doenças correlatas e eu vou destacar aqui para vocês a doença cardiovascular. Rim e coração estão juntos. Tá? Eles estão ligados ali por vasos. Então, as doenças elas costumam afetar os órgãos de forma simultânea. Hipertensão, diabetes. Né? Então, a gente tem que sempre pensar. E, além disso, a disfunção cardíaca leva à disfunção renal. E a disfunção renal leva à disfunção cardíaca. Então, pensar em cardiopatia tem que pensar em nefropatia e vice-versa. Tanto que a gente tem até um nome de uma síndrome para definir, que é síndrome cardiorrenal. Além disso, doenças cerebrovasculares, os pacientes têm maior risco de AVC, maior risco também de ter demência vascular. Tabagismo, hipertensão, diabetes são fatores que influenciam na evolução da doença renal. Dislipidemia é um fator que você pode melhorar, né? Você diminuindo a dislipidemia, você pode melhorar a evolução da doença renal. Obesidade, e hoje a gente surge um novo alvo aqui, que é o tratamento do ácido úrico. Então, você reduzir níveis de ácido úrico, hoje tem sido demonstrado que ele melhora a progressão da doença renal crônica. Isso ainda não está no livro texto, então por isso que eu coloquei umas interrogações ainda, mas tem se indicado cada vez mais redução de níveis de ácido úrico para menor do que 7. Bom, a gente encerra aqui a nossa parte e vamos dar sequência depois com a terceira parte da nossa aula. Muito obrigado.